Quintou. Olá, tudo bem? Graça e paz. Você chegou ao mais do mesmo. Se continua estranhando o ambiente e o apresentador, é a primeira vez que você assiste o programa essa semana. Eu estou aqui desde terça apresentando o programa. O reverendo Wallace, titular absoluto do programa, está de férias e me convidou para estar com vocês essa semana. Então, para quem não me conhece, meu nome é José Cláudio e eu sirvo como presbítero na igreja. Então, eu reforço, você chegou sim ao mais do mesmo e é muito bem-vindo. Hoje nós daremos continuidade ao tema Orar por quê? Lembrando que este programa é produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações, aqui em Montreal. O nosso propósito é simples, falar da mesma Escritura, das mesmas doutrinas e do mesmo Jesus. A única novidade que buscamos aqui é a novidade de vida. Estamos no ar de terça a quinta, sempre que possível ao vivo. Eu diria, na grande maioria das vezes, nós estamos ao vivo. Mas hoje não, hoje é gravado o programa. O programa começa sempre às 18h02, no horário de Montreal, e esse horário tem um propósito, e é o Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quando o programa é ao vivo, nós temos o chat. E os irmãos que falam conosco através do chat recebem um boa noite personalizado. Hoje, como o programa está gravado, esse boa noite personalizado fica para o próximo programa ao vivo. Mas, de toda forma, um grande abraço, boa noite, seja muito bem-vindo. Você que está sempre conosco aqui, a família ILPN, e também para você que está assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Temos programas novos toda semana e você pode conferir nossas playlists aqui no canal. São centenas de vídeos com temas variados. Beleza? Muito bem. Let's get down to business. Em tradução livre para o português, vamos trabalhar. Como falei lá no comecinho do programa, o tema desta semana será orar por quê? Hoje, especificamente, quando a oração é fraca ou silenciosa. Tiago 4:8 nos traz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O silêncio, meu irmão, na oração é um reflexo do coração. Não oramos porque nos distanciamos de Deus. O pecado não confessado esfria o desejo de graça, de oração. A frieza espiritual é um dos maiores inimigos da oração. Boas novas nós temos. A oração fraca, mesmo assim, ainda é oração. Deus ouve até os gemidos sem palavras. A força da oração não está na intensidade emocional, mas na fé no Deus que nos ouve. E como reacender a oração? Confissão. Confissão regular de pecados remove os obstáculos da alma. Alimente sua mente com as Escrituras. Fé vem do ouvir a palavra. Está lá em Romanos 10. Lute contra a frieza com perseverança. Continue orando, mesmo quando não sente vontade. O salmista muitas vezes ora em meio à angústia e seca espiritual. Segundo Richard Baxter, eu espero que esteja correta a pronúncia, a oração não vence a relutância de Deus, mas se apodera de sua disposição. A vida de oração do crente nem sempre é forte ou fervorosa. Às vezes a oração é fraca, silenciosa, confusa ou até inexistente por um tempo. Isso não deve ser ignorado. Ao contrário, deve ser tratado com realismo, misericórdia e direção bíblica. Até a oração fraca é preciosa. É preciosa para Deus. Quando essa oração vem com um coração sincero e oferece fundamentos sólidos sobre o que fazer nesses momentos. Mas o que fazer quando a oração se torna fraca ou silenciosa com base nas Escrituras? Para começar, reconheça a fraqueza e não fuja de Deus. Romanos 8:26 nos traz: também o Espírito, semelhantemente,
nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Paulo reconhece que muitas vezes nem sabemos como orar e ainda assim o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. João Calvino comenta Romanos 8. Ele diz: Paulo mostra que até os mais santos experimentam fraqueza em suas orações, mas o Espírito vem em nosso auxílio. Então, meu irmão, não esconda sua fraqueza. Leve até Deus uma oração fraca, silenciosa, quebrada. Ele se agrada da humildade mais do que da eloquência. Ore mesmo sem palavras. Deus ouve o coração. Qual a base para isso? As Escrituras. 1 Samuel 1,13. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Estou falando de Ana, lembra? Mas Deus ouviu sua oração silenciosa. Matthew Henry, em seu comentário, diz: a oração de Ana foi silenciosa, mas poderosa, pois brotou de um coração quebrantado. Deus entende os pensamentos antes que virem palavras. Deus conhece até a oração que você não consegue formular. Deus conhece até a oração que você não consegue formular. Fique diante dele em silêncio, quebrantado. Isso já é oração. Peça ajuda ao Espírito Santo. Judas 1,20 nos diz: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. A oração não é apenas um esforço humano, é capacitada pelo Espírito de Deus. Martin Lloyd-Jones nos diz: a oração verdadeira é sempre, em alguma medida, oração no Espírito. Quando nos sentimos secos, devemos clamar pela ajuda dele. Peça ao Espírito que reavive seu coração. A oração fraca é o primeiro passo para que ele mesmo renove sua alma. Use os salmos como quando faltar palavras. Salmo 61, 1 e 2. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atenta à minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, com o coração abatido. Os salmos expressam todas as emoções humanas: desespero, alegria, dúvida, confiança, e foram usados por Cristo e pela igreja como escola de oração. John Owen nos diz: os salmos nos ensinam a orar. Quando a alma está seca, ali encontramos palavras que se tornam nossas. Leia e ore os salmos em voz baixa, no coração. Deus usará essas palavras inspiradas para reacender a chama. Confesse o pecado e recomece com humildade. Salmos 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, e tu perdoaste a culpa do meu coração, do meu pecado, perdão. Muitas vezes a fraqueza na oração vem por causa do pecado não confessado ou negligência espiritual, mas Deus é pronto em perdoar e restaurar. Jonathan Edwards nos diz: a oração esfria quando o pecado cresce, mas o arrependimento sincero reabre o caminho da comunhão. Se sua oração está fria por causa do pecado, confesse-o. Deus não rejeita quem vem com arrependimento sincero. Lembre-se que Deus não rejeita a oração fraca. Isaías 42:3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Salmo 51:17. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus é misericordioso, ele acolhe o crente que vem a ele com sinceridade, mesmo sem força ou mesmo brilho. Charles Spurgeon, ele dizia: o suspiro fraco
vindo de um coração sincero, é mais precioso para Deus do que 1000 palavras sem fé. Vamos a uma conclusão prática para o que vimos até aqui. Nós precisamos identificar o que fazer quando o coração é fraco, quando a nossa oração está fraca. Primeiro, não desista. Traga a sua fraqueza para Deus. Segundo, ore mesmo em silêncio. Ele ouve o coração. Clame pela ajuda do Espírito Santo. Use os salmos como palavras emprestadas. Confesse o que for necessário, meu irmão. Confie que Deus não rejeita sua oração, mesmo se ela for fraca e silenciosa. A oração mais fraca feita com fé é mais poderosa do que a oração mais eloquente sem sinceridade. E assim, a gente vai chegando ao final. Foi um prazer enorme estar com vocês essa semana. Nossa, como vocês não imaginam como é difícil fazer esse programa. Obrigado, reverendo Wallace, pelo apoio e incentivo. Louvo a Deus por ter chegado até aqui. Só a misericórdia dele. E a você que também chegou até aqui, que o Senhor te abençoe e que você esteja sempre debaixo da sua graça. Graça e paz, meus irmãos. Nos veremos em breve, se Deus quiser. Tchau.